de que estamos próximos, o mundo está acabando, e agora? Qual é realmente a reação da igreja? Em que momento o reino de Deus vai chegar? Aí Jesus está dizendo, olha, não vai chegar de forma ostensiva, não. Ele vai chegar de forma discreta. Nós compreendemos essa volta de Jesus assim, a partir de um acontecimento particular e de um acontecimento universal. Qual é o acontecimento universal? A promessa bíblica de que ele voltará. A Escritura usa várias palavras. Ela usa vinda, ela usa manifestação, ela usa aparição, epifania de Cristo. Olha que interessante, essa palavra ela é muito forte. Na minha visão eu vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que parecia um filho do homem. Está nos evangelhos que ele virá sobre as nuvens. De repente, virá sobre as nuvens para julgar a terra. O roldão do mundo, a enxurrada do mundo está aí e é atraente mais do que nunca. O mundo de hoje tornou-se muito atraente e muito impulsivo e as pessoas são levadas e atraídas. É uma luta trazê-las para Deus, mas é preciso que sejam trazidas todos, antes que seja tarde, antes que uma multidão, que vai ser centenas, milhares de vezes mais do que os que foram surpreendidos na Ásia, sejam surpreendidos. Não por uma ondazinha, não por um terremotozinho, mas pela própria vinda do Senhor, que vai ser obrigado a limpar a face da terra, para depois de limpar a face da terra, colocar aqui céus novos, uma terra nova e uma humanidade nova, onde apenas aqueles que são fiéis ao Senhor ficarão. Pois bem, nós católicos cremos no seguinte. Em primeiro lugar, todas as gerações cristãs da história da igreja devem viver uma certa tensão escatológica. E em segundo lugar, todas as gerações cristãs devem compreender que nós não sabemos quando será o fim dos tempos. Explico esses dois princípios. Primeiro princípio, nós devemos viver uma tensão escatológica. Todo cristão verdadeiro deve compreender que a vinda de Jesus, em primeiro lugar, é uma boa notícia, é uma coisa boa. Os primeiros cristãos viam na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo como uma verdadeira libertação. Portanto, não há sentido nenhum em se fazer terrorismo espiritual a respeito da vinda de Jesus. A vinda de Jesus não é algo que deve atemorizar os cristãos, mas deve ser algo que nos fala de nossa libertação. Quando ouvires falar dessas coisas, erguei vossas cabeças, pois a vossa libertação está próxima. Que é o toque da trombeta. Os anjos virão e o Filho do Homem também virá. Aí ele está dizendo, o dia do Filho do Homem também não vai ser dito assim, ele está ali, ou senão, ele está cá. Ele diz, ele vai acontecer da mesma forma como um relâmpago. Ele aparece assim, clareia tudo. Aí ele diz, do Oriente até o Ocidente, esse dia será visto. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. E este evento nós o chamamos de escatológico, né? O grande retorno de Jesus, que nós vivemos com uma expectativa que dinamiza o cristianismo. Muitas vezes a gente pode pensar, mas que coisa boba, né? Ficar dizendo que Jesus vai voltar, né? Vai descer pelas nuvens. Aí a imaginação é fértil, né? Para poder imaginar essa volta de Jesus. O fato é que a fé nos ensina num grande retorno de Jesus, onde tudo será consumado nele e a instauração definitiva do reino dos céus. É assim que nós acreditamos. É como se explodisse, Cristo banhasse toda a criação, todo o universo na potência, no fogo do seu Espírito. Então,
Quando Cristo, nossa vida, se manifestar, é assim, ele se manifesta no Espírito Santo. A criação toda será espirituada, não vou dizer espiritualizada, para não criar mal entendido. A criação toda será abrasada no Espírito, ungida no Espírito. O Espírito é o fogo de que fala as Escrituras. Então essa criação toda será purificada. O que foi pecado, o que foi injustiça, o que foi imoralidade, o que foi ódio, o que foi fechamento para nosso Senhor, tudo isso será queimado. Tudo isso será palha. O que foi impureza será purificado. E um novo céu e uma nova terra, purgados, limpos. Tudo que foi precioso, tudo que foi amor, tudo que foi doação, tudo que foi louvor a Deus, tudo isso será acrisolado e se tornará incandescente de glória. Agora na sua segunda vinda ele virá com poder, ele virá com força. Veja, ele tinha na cabeça uma coroa de ouro. O nosso rei virá com poder. Eu, como cristão, preciso acreditar nisso. Nós não podemos nos esquecer. Gente, esta é uma realidade que ainda não aconteceu e que pode acontecer a qualquer instante. A qualquer instante o nosso Senhor pode voltar, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Eu posso ver esse dia, você pode ver esse dia, nós todos podemos estar seguindo nossa vida normal e de repente o Senhor vem. Uns vão estar trabalhando, outros vão estar estudando, outros vão estar se exercitando, outros estarão dormindo, outros estarão se alegrando, outros estarão pecando. O Senhor virá na hora em que menos a gente espera, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Apenas aqueles que passaram pelo novo nascimento ficarão para começar uma humanidade nova, como nos tempos de Noé, porque foi isso que disse Jesus. Você me entendeu? Se você me entendeu realmente, eu tenho a certeza que a sua vida vai dar uma guinada. Uma grande guinada. E você precisa tornar-se apóstolo, evangelizador, nesse projeto que podemos chamar também de Dai-me Almas. Esse projeto queremos ver Jesus, porque nós e os nossos temos o direito a um novo nascimento. E esse novo nascimento que nos faz deixar de gostar das coisas do mundo e de sermos impulsionados e atraídos pelas coisas do mundo, só vai acontecer pelo novo nascimento. E o novo nascimento só vai acontecer com um encontro pessoal com Jesus. A vinda de Jesus é uma boa notícia. A vinda de Jesus é algo que deve encher a nossa alma e o nosso coração de esperança. Por quê? Porque vivendo no mundo caduco, no mundo que passa, nós só podemos ter o coração alegre e tranquilo de saber que iremos para um mundo que não vai passar. Mas o que é que nós devemos realmente entender por tensão escatológica? É uma tensão escatológica nós vermos o seguinte: nós estamos num navio afundando. E esse mundo, ele realmente dá sinais de que ele vai acabar, não é? Agora, nós não sabemos quando. O que nós sabemos, o que nós vemos é que, se nós olharmos para toda a história da igreja, você em todas as gerações vê sinais claros e concretos da caducidade desse mundo, do fato de que não podemos construir a nossa casa em cima desta areia movediça, porque a casa irá desabar. Agora, isto, que para os pagãos é uma má notícia, para nós cristãos é uma boa notícia. Por quê? Porque nós sabemos onde construímos a nossa casa na rocha firme da fé que gera em nós a esperança. Porque vêm os ventos, a tempestade, mas a casa não desaba. Porque nós sabemos que estamos aqui de passagem. Aqui não é a nossa pátria. A pátria é o céu.
e que, portanto, nosso Senhor virá nos buscar. Se isto vai acontecer somente na minha vida, com a minha morte, ou na vida da humanidade toda, com o fim da história, é sinceramente absolutamente indiferente. Por quê? Porque nós devemos todos viver preparados para esse encontro. E esse dia, ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. O dia do Filho do Homem. Enquanto o reino de Deus vai acontecendo na pessoa de Jesus nos nossos corações. É um mistério, tá vendo? Da mesma forma, o dia em que Ele vier para julgar os vivos e os mortos, que nós rezamos isso na nossa profissão de fé, esse dia vai acontecer. Todas as nações verão, como diz lá no Evangelho de São Mateus, todos verão, do Ocidente ao Oriente, do Oriente ao Ocidente. Ninguém vai ficar sem ver esse dia. Todos os olhos o verão. Essa é uma grande verdade. E aí ele virá para recolher aqueles que o acolheram, aqueles que foram fiéis, aqueles que levaram uma vida digna de santo, que viveu como os santos viveram, que viveram na verdade, que foram fiéis ao Senhor. Aí nesse dia, muitos irão se arrepender. Este retorno universal é uma esperança que dinamiza a vida cristã. Por isso que é interessante. Quando eu digo que Jesus vai voltar, a igreja, com todos os sacramentos, com tudo aquilo que é próprio da vida sacramental, apressa essa vinda de Cristo. Como? Fazendo com que os ensinamentos de Jesus sejam vividos, experimentados e atualizados no tempo por nós que somos cristãos. Então nós temos uma promessa de que Jesus voltará, criando um dinamismo na história. Isto é, porque sei que Jesus voltará, eu apresso essa volta com a minha conversão. E a igreja vive, volta a dizer, esta dinâmica na vida dos sacramentos, fazendo com que Jesus volte, que este acontecimento escatológico já possa começar a contagiar a história. Então, veja, assim será com o final dos tempos. Tudo será transfigurado. A história terminará. Um tempo entrará na glória, na eternidade. E então, veja, tudo assim transfigurado no Espírito de Cristo, nossos corpos ressuscitarão. A morte já não existirá mais. Por que é que Deus esconde a data do fim dos tempos? Para que nós vivamos aqui na paz e na tranquilidade e não pensemos no fim dessa história humana? Não, exatamente pelo contrário. Deus esconde a data dos fins dos tempos para que todas as gerações, ao longo de toda a história cristã, viva como sendo a última geração. Eis aí. Nós não sabemos quando será, porque devemos viver como se fôssemos a última geração. Seremos? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas viveremos nessa tensão escatológica. Isso é terrorismo espiritual? Não, muito pelo contrário. Para nós é fonte de indizível alegria saber que este mundo caduco passará e virá um mundo, novo céu e nova terra, em que nosso Senhor nos introduzirá na sua vida eterna. Eis aqui a realidade cristã. Você vai dizer, mas padre, então se é assim, por que Deus demora? Bom, saibamos sofrer as demoras de Deus. Porque, como diz São Pedro na sua primeira carta, saibamos que essas demoras de Deus, essa paciência de Deus é fonte de salvação também para nós. Porque nos dá tempo de nós nos convertermos a cada dia. Cada dia um passo a mais na conversão, cada dia um passo a mais na direção da escatologia definitiva, ou seja, do mundo e da vida que virá com Deus do céu. Ele veio salvar o homem. Agora, quanto mais o homem se torna de Deus,
Aí ele vai amar a natureza, não como um Deus, mas como criatura de Deus, que nós precisamos realmente muito mais de Deus. E aí o homem vai substituindo Deus pelas coisas. E aí na hora em que ele menos esperar, não é assim o relâmpago? Ele vai chegar. E aí? Vamos, meus irmãos, nos sustentar na nossa fé. Sustentarmos na fé significa assim, olha, a fé, ela tem como apoio uma coisa, o nada. Nós não vemos, nós não sentimos. Isso é a fé. Nós cremos. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós que é o nosso Salvador. Nós cremos no Espírito Santo que foi enviado a nós também. E que nos santifica e que nos dá inteligência e sabedoria para nós compreendermos as coisas de Deus. Nós cremos nessa igreja católica que nos alimenta dia após dia com o pão da vida, que é o próprio Cristo, que nos alimenta com o seu sangue. Nós cremos nisso. O principal e o que move a minha fé é eu saber que no agora da história eu sou convidado a apressar a vinda de Jesus com a minha vida, com as minhas atitudes. Eu particularmente tenho muito medo dessas pessoas que ficam ligadas demais nas promessas, nos acontecimentos apocalípticos, nessas pessoas que estão sempre anunciando o fim do mundo, as desgraças, as destruições. Por quê? Eu acho que isso não é o mais importante. Nós sabemos que uma leitura bem feita do Apocalipse vai nos levar a compreender que todos aqueles textos da destruição estão diretamente ligados à destruição do Império Romano que prevalecia sobre os cristãos. A escravidão que existia. É claro que a gente faz uma leitura escatológica, dizendo que aquilo está fazendo uma leitura do final dos tempos, pode ser que seja. Mas o mais importante da esperança escatológica é nós descobrirmos que a certeza da nossa morte nos abre os olhos para viver melhor a vida. A morte está para nós como uma certeza e ela nos leva a viver melhor. E a esperança na ressurreição, a esperança na vinda de Jesus também nos aponta para isso. Quando eu digo que Jesus voltará, eu preciso compreender que porque eu sei que Ele volta, então eu tenho a responsabilidade de preparar o seu retorno. É como a gente saber que a gente vai receber alguém que a gente ama, né? A gente faz de tudo para que a gente seja fiel àquele que vai voltar. Quero preparar bem o espaço. Quero fazer de tudo para que ele encontre as coisas da melhor forma. Oh, glória, Jesus voltará e vai chegar a hora da colheita, onde Ele vai vir buscar aqueles que são deles. Para aquele que está em Deus, para aquele que está preparado, esse dia é dia feliz, esse dia é dia de alegria. O Rei voltará para buscar a sua noiva. O Rei voltará para buscar a sua igreja. Colocará um ponto final nessa história. O grande dia da colheita, Ele vai lançar a sua foice. Mas cuidado. Para uns será motivo de glória, de alegria, de salvação. Para outros, nesta colheita, muitos vão para a alegria eterna de Deus. Outros irão para o furor de Deus, para a ira de Deus, para o castigo eterno.
Ei, essa palavra ela tem que mexer comigo, essa palavra tem que mexer com você. Eu não estou falando tudo isso para você ter medo, pelo contrário. Para você estar preparado, é por isso que a Bíblia diz vigiai e orai o tempo todo, vigiai e orai, vigiai e orai. Eu tenho que estar a todo tempo preparado. Se o Senhor voltar agora, eu estou preparado. Eu, por exemplo, me confessei há dias atrás, não tem nem uma semana que eu me confessei. Eu estou com meu espírito em paz, eu estou com minha alma em paz. Pedi perdão a Deus dos meus pecados, falei, Jesus, eu quero uma vida nova, eu quero vigiar, perdão porque eu vacilei aqui e ali, mas eu quero estar pronto. Portanto, se Jesus vier, eu tenho que estar no espírito em paz, vigilante, orante. Por isso, vá se confessar. Vá preparar a tua alma, vá preparar o teu coração, porque Ele virá na nuvem para fazer a colheita e você tem que estar preparado. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.